Olá, esse é o canal Estou em Londres, mas temporariamente eu estou chamando de Estou em Casa, porque, de novo, estamos em quarentena, ninguém tá saindo de casa, eu não tenho como mostrar a cidade pra vocês, então eu tô gravando tudo dentro de casa e ultimamente o que eu tenho feito é receita. E hoje eu vou mostrar pra vocês a minha receita de pão de queijo. Eu adoraria começar esse vídeo dizendo receita de família e vem sendo reproduzida por gerações, mas não. A verdade é que quando eu morava no Brasil eu nunca tinha feito na vida pão de queijo, a não ser aqueles que já vem pronto e você só precisa enrolar em casa. Eu fui atrás de milhares de receitas e claro, eu tive que ir adaptando também pro queijo que eu encontro aqui. Em Londres eu nunca encontrei queijo mineiro meia cura, até em supermercados brasileiros, que tem alguns aqui em Londres, eu nunca encontrei esse queijo específico. Então eu sempre testei fazer com vários queijos que eu encontro aqui. Eu sempre testei fazer com um tipo de queijo só ou misturar dois tipos de queijo. E pra mim até hoje a melhor mistura de queijos foi misturar um parmigiano reggiano com um gruyère. Pra mim essa foi a melhor receita e a que se aproxima mais do nosso pão de queijo aí do Brasil. Porque o parmigiano reggiano ele vai entrar com aquele salgado, aquele sabor mais acentuado de queijo curado, e o gruyère, ele vai dar um toque meio adocicado e cremoso pro pão de queijo. Um pão de queijo não fica doce, não é isso, gente, é que o parmigiano reggiano ele é bem salgado, um queijo bem forte, e o gruyère ele vai dar uma quebrada nisso, trazendo um sabor mais suave, mas olha só, apesar dessa ser a mistura que eu mais gosto, esse que eu fiz e mostrei pra vocês a receita, eu não uso o parmigiano reggiano, eu uso um cheddar. Mas eu usei esse cheddar porque ele é um cheddar bem curado, bem salgado e muito parecido com o parmigiano reggiano. Então eu achei que fosse ser uma substituição que daria certo também. Bom, já que eu entrei em detalhes sobre o queijo, eu quero também entrar um pouco em detalhes sobre o polvilho que eu uso, tá? Na hora de comprar o polvilho azedo, eu sempre fico muito atenta se é daqueles que tem os pedaços bem granulados. Eu não compro o polvilho azedo que ele é bem fininho. Então na hora que eu estou no mercado, eu vejo o pacote de polvilho azedo, eu vou lá e fico apertando para sentir uns gruminhos, uns granulados maiores. Já o polvilho doce, ele é uma farinha bem fina mesmo, é bem pulverizado, né? Então eu uso esse daqui com medida. Eu uso uma medida dessa aqui pro polvilho doce e mais outra medida dessa daqui pro polvilho azedo. Então é uma xícara de polvilho doce e mais uma xícara de polvilho azedo. E a mesma coisa com o queijo. Eu uso uma medida dessa daqui pro queijo italiano, pro parmigiano reggiano, ou como foi nessa receita eu usei aquele cheddar bem curado, então eu usei uma xícara daquele cheddar e mais uma xícara do gruyère. Eu também escaldo o polvilho. Pra eu escaldar, eu usei uma xícara dessa daqui, a mesma medida que eu usei pros queijos e pros polvilhos, eu usei também uma medida dessa daqui pra água. Aí eu coloco numa panelinha essa água, esquento junto com uma colher de sopa bem generosa de manteiga. E eu uso manteiga sem sal. Eu usei 2 ovos. Pessoal, e sobre o sal, na minha receita eu coloco 5 pitadas bem generosas na minha massa. Mas isso é uma coisa que vocês têm que ir colocando e experimentando. É porque eu já conheço o sal que eu uso. Mas se vocês fizerem na casa de vocês essa receita usando aquele sal fino de cozinha, que é o mais comum de encontrar nas casas, eu imagino que vocês têm que colocar menos, porque aquele lá daí, 5 pitadas bem generosas, vai deixar a massa bem salgada e não vai dar pra comer o pão de queijo de vocês. Esse sal que eu uso em casa, eu sei que eu posso colocar a mais porque ele custa mais pra salgar. Ó, como vocês podem ver, eu tô mostrando pra vocês, ele é um sal em flocos. Coloquei uma tigela bem grande, o polvilho. Agora com a água bem quente, ó, vocês podem ver que levantou fervura mesmo. Daí eu desligo o fogo e escaldo a farinha. Ah, mas antes disso, antes de escaldar a farinha, eu já coloquei as minhas pitadas de sal e dei uma misturada. Começo mexendo com a colher porque, né, gente, vai estar bem quente isso daí. Não metam as mãozinhas de vocês, que senão vocês vão se queimar
comecem os trabalhos com a colher. Comecei mexendo então com a colher e tal, agora eu vou colocando aos poucos meus dedos pra ir vendo como é que está a temperatura da massa. E daí eu jogo o primeiro ovo, mexo um pouco pra depois adicionar o segundo ovo. Pessoal, se vocês colocarem os ovos quando a massa ainda estiver bem quente, vocês correm o risco de fazer um ovo mexido ali com o polvilho e isso não vai ser legal. E vocês podem ver que eu não misturo já tudo ao mesmo tempo, né? É escaldar o polvilho, daí já logo depois coloco os ovos, já os queijos. Eu vou fazendo por partes. Adicionei os 2 ovos, mexo um pouco, vai ficar uma meleca bem grudenta, mas não se preocupem porque no final dá tudo certo. Antes de adicionar os queijos, eu misturo esses ovos com polvilho, mas eu não sou a louca do sovar essa massa, eu não quero deixar essa massa super lisinha, com tudo super misturadinho, não. Eu deixo a massa ainda do jeito aí que tá, e agora adiciono os queijos. Mas ainda assim eu não vou misturar a ponto de deixar a massa super homogênea e bem lisinha. Eu não vou ficar sovando, trabalhando muito essa massa não. Eu vou deixar ela ainda com aquele aspecto bem melequento. E aí eu vou falar pra vocês, a mão fica bem suja, mas é esse o ponto da massa que eu quero que fique. Se sovar demais e ficar bem homogêneo, eu não sei, na hora de assar não é o pão de queijo que eu mais gosto. Ele fica mais com uma casquinha mais grossa. Eu gosto que a casquinha seja crocante, mas que seja fina. E eu tenho a impressão de que quando eu sovo mais essa massa, é que vai ficar assim, com essa casquinha mais grossa. Então eu só mexi na massa até o ponto de perceber que estava tudo bem misturado ali, mas que não ficou uma massa homogênea. Eu gosto de usar essas minhas forminhas porque elas são de silicone e eu tenho certeza absoluta que não vai grudar, eu acho mais prático. Como essa massa ficou mais melequenta e grudenta, eu untei um pouco a minha mão com manteiga, tá? Então eu pego uma colher de sopa dessa massa e com as minhas mãos untadas eu enrolo, mas eu também não fico enrolando pra ficar uma bolinha super perfeitinha, bonitinha, não. Eu enrolo um pouco e coloco ali na forminha. Aí eu pré-aqueço o meu forno, tá, gente? De novo, eu talo no máximo que meu forno vai, que é 250 graus, e deixo lá pré-aquecendo por 15 minutos. Passados esses 15 minutos, eu baixo para 170 graus. E no meu forno aqui de casa são 25 minutos para deixar o pão de queijo no ponto que eu gosto. 25 minutos depois, eles ficam essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo. O pão de queijo que eu gosto é assim, quando ele fica essa casquinha bem crocante e dourada, só que essa casquinha mais fininha, quando abre, olha só, ele é bem elástico e úmido. Ai, gente, é muito bom, é uma delícia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês babem com essa receita e façam. Valeu, falou!